Aleluia, 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 aleluia. Convertei-vos e crede no Evangelho, pois o reino de Deus está chegando. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, os Zelotas, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir onde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O reino dos céus está próximo. Sofremos justamente estas coisas porque pecamos contra o nosso irmão. Muitas vezes, diante da nossa realidade de vida, ou ao longo da nossa caminhada aqui na Terra, nós vamos nos deparando com situações aparentemente onde tudo parece que está desmoronando, ou situações onde nós temos a impressão que Deus não está presente em nossas vidas. Mas mesmo apesar da aparência negativa, diante das situações, das dificuldades, das lutas, e até mesmo de situação de aparente morte, Deus está presente em nossa história e na história da humanidade. Basta olharmos para a história de salvação do povo de Israel, para a história da igreja, para a história da humanidade. Pois Deus está sempre presente e é Ele quem conduz todas as coisas de acordo com o seu projeto de salvação para conosco. Pois a vontade de Deus é que todos se salvem. Diante da nossa vida, a presença de Deus pode até ser uma presença discreta. Podemos até não conseguirmos perceber a sua presença em nossa vida, mas nem por isso deixa de ser eficaz. Mesmo diante dessa presença discreta, simples. Deus é simples, nós que complicamos as coisas. Quantas vezes gostaríamos de que Deus se manifestasse em nossas vidas de forma poderosa, de forma grandiosa? Quantas vezes nós gostaríamos que Deus se manifestasse na sua totalidade em nossa vida? Mas o Senhor, Ele vai se revelando aos poucos a cada um de nós. Assim como a sua presença discreta ao longo da história da salvação.
assim como a sua presença discreta no povo e na história do povo de Israel, assim como a sua presença discreta ao longo da história da igreja. Na primeira leitura nós temos a figura de José. José é a imagem de todo homem que na fé sabe que Deus não abandona os seus eleitos. Ou seja, Deus não abandona os seus filhos amados. E nós precisamos ter consciência de que nós somos filhos amados de Deus. E José é esta imagem de um homem de fé que sabe que Deus não abandona os seus eleitos, os seus filhos. Quando nós aprofundamos na história de José, nós vamos ver toda a dificuldade que ele vive. O ciúme dos seus irmãos, por causa disso, ele acaba sendo vendido. Mas antes de ser vendido como escravo, ele é jogado em um poço, seus irmãos tramam a sua morte, mas acabam vendendo ele como escravo. E ao chegar ao Egito, ali onde ele prospera e faz prosperar a casa dos egípcios, a quem serve, mas antes também ali dentro ele é perseguido, ele é caluniado, mas ele nunca perdeu a esperança. Quando lemos a história de José, na sua totalidade, desde o início, em algumas partes o narrador vai nos dizer: o Senhor estava com José. E a partir daí nós podemos também concluir e dizer, com toda a certeza, o Senhor está conosco. E nós podemos constatar isso da própria boca do Senhor, que em Mateus 28 vai nos dizer: estarei sempre convosco até o fim dos tempos. Esta certeza que ampara a igreja, esta certeza também que vai nos fortalecer diante das perseguições, diante das lutas, diante dos sofrimentos, diante de situações até mesmo de pecado, situações de morte, situações de aparente morte. É esta certeza que nos ampara e deve nos amparar. Estarei sempre convosco até o fim dos tempos. E o Senhor realmente caminha ao nosso lado. Jesus, no Evangelho de hoje, após afirmar que a messe é grande, como nós lemos ontem, no Evangelho de ontem, e que os trabalhadores são poucos, ele convoca os 12 para a missão de combater e expulsar os males que atingem as pessoas. 12 é também um número simbólico que significa, dentre tantas outras coisas, totalidade. Portanto, chamar os 12, totalidade, significa também que Jesus chama a todos nós, cada um de nós batizados. Cada um de nós batizados temos o dever de ser operários na messe do Senhor e fazer o bem. Todos os batizados são chamados a evangelizar. Todos os batizados têm uma missão. Jesus chama os 12 e dá poder. Não foi isso que nós ouvimos no Evangelho? Jesus chama os 12 e lhe dá poder. Isto é, os capacita para a missão.
Vemos aqui que Deus não chama apenas os capacitados, aqueles que estudaram, fizeram faculdades, filosofia, teologia, mas chama a todos e os capacita para a missão, capacita os escolhidos. Basta olharmos para a vida dos 12 apóstolos, cada um com seu jeito, com seu temperamento. Quem diria que Pedro, o mais simples, mas também o mais bruto de todos, seria o primeiro chefe da igreja? Portanto, nós podemos ver, Deus chama, mas Deus capacita. Se Ele nos chamou, é porque espera algo de nós. E se Ele nos chama, se Ele nos convoca, Ele também vai nos capacitar. Talvez você até sente um chamado a uma pastoral na sua paróquia, na sua comunidade, um movimento ou um ministério, não sei. Mas você às vezes tem medo ou insegurança. Eu te digo, meu irmão, minha irmã, não tenha medo. Porque o Senhor está contigo e se Ele está te chamando, Ele vai te capacitar. Jesus, Ele chama a todos, desde o mais simples até o mais estudioso. Pedro, Paulo. Jesus não faz distinção, mas Jesus, quando chama, Ele capacita. Mas, infelizmente, nós fazemos distinção. Basta olhar para os grupos, né? Utilizar o exemplo da faculdade ou da escola. Quando nos reunimos para fazer um trabalho em grupo, chamamos aqueles que nós temos mais afeição, que parecem mais conosco, ou que vai trazer benefício para o grupo. Não, Jesus não faz distinção assim como nós fazemos. Ele chama e capacita. Os nossos grupos de relacionamentos muitas vezes são formados por pessoas com certas semelhanças. Porque eu tenho afinidade com aquela pessoa, porque eu tenho facilidade com aquela pessoa, mas Jesus não age assim. Ele não faz distinção, Ele chama a todos nós. Os que Ele chamou eram pessoas bem distintas uma das outras, com funções e comportamentos bem diferentes. E esta diferença reforça a ideia de que o chamado é para todos. Olhamos para os 12, para os escolhidos. O Senhor, Ele nos chama e nos capacita. E a igreja, na sua essência, ela é missionária. E o Senhor nos convoca todos para a missão. Todos nós, independentes da realidade de vida, se é pobre, se é rico, se é mais inteligente ou menos inteligente, se tem um curso superior ou se não tem um curso superior. A igreja é essencialmente missionária e conta com cada um de nós. O Código de Direito Canônico, no cânon 211, nos diz: todos os fiéis têm o direito e o dever de trabalhar a fim de que o anúncio divino da salvação chegue sempre mais a todos os homens de todos os tempos e de todo o mundo. Todos nós temos um papel importante e fundamental na evangelização. O Senhor conta conosco para que o seu reino chegue em cada coração humano e todos se salvem. Deus fez a sua parte e nós temos feito a nossa parte? Ainda nos falta a nossa parte. Confiemos, porque se o Senhor nos chama, Ele nos capacita. Porque Deus já fez a sua parte e ainda falta a nossa.
Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!